Olá, pastor de Carapicuíba, seja bem-vindo a mais um culto online. Que Deus te abençoe. Sei que será um culto maravilhoso. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia. Já separou os elementos, o pão e também o suco da uva? Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui e vamos glorificar a Ele por isso, por esta oportunidade. Se conecte agora que o Espírito Santo está fazendo. Eu sei que o ambiente onde você está sendo transformado agora num altar de adoração a Deus. Vamos adorá-lo, vamos realmente prestar um culto de adoração a Ele. Então celebra Ele, se conecte, porque o Espírito Santo tem muito para falar ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Colocamos nosso coração diante de Ti, Jesus. Nós queremos Te entronizar. Nós queremos declarar que Tu és Deus, que Tu és o nosso Rei. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Nós queremos declarar: ó, vem, Jesus, toma o Seu lugar. Toma o Seu lugar, tens liberdade em cada casa. Aleluia. Nós declaramos, Jesus, louvores sendo entoados a Ti, em adoração, em gratidão. Te louvamos. Tu és o amor das nossas vidas. Tu és tudo que temos, Jesus. Aleluia. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores, Jesus. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvor. A Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Você pode cantar, declarar isso, a presença dEle. Aleluia, Jesus. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem, Jesus, e toma o Teu lugar. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem, Jesus, e toma o Teu lugar.
Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Jesus. Queremos estar no centro da tua vontade. Queremos estar no centro da tua vontade, Jesus. Toma o teu lugar em nós. Fica à vontade, Senhor, para fazer morada em nós. Queremos tua presença, Jesus. Queremos mais de ti, Senhor. Você pode cantar isso? Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Esse momento tão importante da igreja do Senhor, onde nós, uma vez por mês, nos reunimos para poder ceiar, fazer uma declaração ao mundo espiritual, que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim à igreja: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso sempre que se reunirem em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É um princípio da igreja do Senhor Jesus. É um princípio, é um fundamento da igreja do Senhor Jesus, mas nós não podemos fazer deste momento um momento religioso e qualquer. Pelo contrário, nós fazemos deste momento como um símbolo, declarando ao Senhor que nós pertencemos a Ele, que a morte de Cristo na cruz nos redimiu, nos comprou e nos livrou de todo pecado e nos transportou para o reino dele, e nós fazemos parte de um corpo sobre a terra, e nós fazemos isso em memória dele, lembrando do sacrifício de Cristo, daquilo que ele sofreu, mas também daquilo que ele conquistou na cruz para mim e para você, que foi a liberdade. E a ceia também, ela fala sobre comunhão. A palavra de Deus diz, nesse mesmo texto, que nós não devemos fazer isso sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É discernir que nós não somos indivíduos, nós não somos individuais para Cristo, nós somos um corpo para Cristo. E nós devemos andar e viver em comunidade, perdoando, sendo perdoados, em comunhão com o corpo de Cristo. Porque, por isso esse momento é um momento de comunhão. Mesmo nós fazendo isso hoje, neste momento, online, através da internet, mas há um símbolo no nosso coração declarando: Senhor, eu tenho parte com o corpo de Cristo, e todas as oportunidades que nós tivermos de estarmos junto com os irmãos, nós devemos fazer isso em nome de Jesus. Então pegue o pão que você já separou, nós vamos consagrar agora também o suco, da uva. Pai, muito obrigado por este momento. Declaramos que este pedaço de pão, Senhor, representa o teu corpo que foi moído no nosso lugar, foi dado em nosso favor. E este suco representa o teu sangue que foi vertido até a última gota, para que eu e os meus irmãos pudéssemos hoje fazer parte do teu corpo sobre a terra. Muito obrigado. Nós consagramos estes elementos no nome de Jesus. Coma do pão agora, querido. Tome também do cálice do Senhor.
Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento, pela grande oportunidade de poder celebrar, Senhor, junto com os irmãos, a Tua ceia mais uma vez. Nós queremos dizer, Jesus, estamos ansiosos de participar da ceia com o Senhor aí nos céus. Estamos ansiosos de participarmos contigo. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui como igreja, de nos reunir, mesmo que online, para celebrarmos o Teu corpo e a Tua vitória na cruz. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você pode declarar isso? O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além, nada além, nada além. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre.
além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, e sim nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declare isso. Alvo mais que a neve seremos em ti, Jesus. Alvo mais que a neve, E sim, neste sangue lavado serei, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo. que a neve serei. Eu sou livre e eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino
ti toda honra, toda glória, Senhor. Pra sempre, sempre serás. Tu és o único, o mesmo ontem, hoje será, eternamente Deus. O teu reino vem, nós clamamos, teu reino vem, que desça o teu reino aqui, Senhor, teu reino vem, teu reino vem, oh, teu reino vem, teu reino vem, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Outro como tu, Jesus. Só tu és digno de receber, Senhor, toda honra, toda glória, Jesus. Fazemos para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Para sempre, amém. A Ele a glória.
importante para você. Nós queremos te bendizer, Espírito Santo, dizer que não há nada e ninguém além de ti, Senhor. Obrigado pelo teu favor, Senhor, pois a tua graça se renova a cada manhã, Jesus. Como o salmista disse, o que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Não há nada que possamos entregar a ti, Senhor, mas nós queremos entregar, Senhor, não somente uma canção, não somente, Senhor, palavras vazias, mas nós queremos entregar o nosso coração, queremos entregar, Senhor, de corpo e alma a ti, Jesus. Senhor, toma o nosso coração, toma a frente da nossa vida. Oh, querido Espírito Santo, declaramos: Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és o Rei das nossas vidas, Tu és o centro, ó Deus. Sim, Tu és Senhor. Faz em nós, Senhor, o Teu querer, nos rendemos a Ti, Jesus. Nós queremos Te servir, Senhor, com excelência. Queremos agradar o Teu coração. Queremos Te servir, Te agradar, oh Jesus. Tudo para a Tua glória, Jesus. Tudo para a Tua glória, Jesus. Você pode adorá-lo. Aleluia. Toma conta do ambiente, Jesus. Toma conta do ambiente, Jesus. Este lugar é Teu. Este lugar é Teu. Cada casa, cada vida, cada life group, cada supervisor, Senhor, cada líder de célula, Jesus. Faz o Teu querer em nós, Jesus. Nos leva mais profundo como igreja. Nos leva mais profundo, Jesus. Tens liberdade para curar nesse momento, Jesus. Traz o Deus nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado por este culto maravilhoso, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelos milagres, Senhor, que estão disponíveis hoje para as nossas vidas, para a vida dos meus irmãos, para as nossas vidas neste momento. Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder, Senhor, participar deste culto online, dessa igreja online, Senhor. Muito obrigado. Poder, Senhor, receber também da Tua palavra, que nós vamos receber daqui a pouco. Mas, Senhor, poder Te adorar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor continua movendo, Senhor, na casa dos meus irmãos. Eu oro, Pai, pela vida deles, pelas famílias. Eu quero orar, Senhor, por salvação. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que estão conectados a este culto online. Pai, se há familiares ainda que não conhecem o Senhor, ou familiares desviados, Senhor, dos Teus caminhos, nós queremos juntos como igreja, Pai, declarar sobre cada família, Senhor, a manifestação da Tua palavra, que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós chamamos à existência, Senhor, a salvação sobre as famílias, sobre os cônjuges, sobre os filhos, sobre os pais. Nós declaramos um mover de salvação, que este ano, o ano de 2020, Senhor, seja o ano da manifestação da Tua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Queremos ver a Tua graça abundante se manifestando, Pai, sobre cada um das nossas famílias,
vida dos nossos familiares, e nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo em um tempo onde o Senhor está manifestando a graça dele sobre as nossas famílias. Então se prepare, porque muitos dos seus familiares esse ano ainda de 2020 vão ter um encontro com o Senhor Jesus e ter as suas vidas transformadas. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor irão voltar para a casa do Pai. É uma declaração pela fé sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora nesse momento de generosidade, momento onde nós podemos expressar diante de Deus a nossa filiação. Eu gosto muito de lembrar isso, porque esse é o momento simbólico onde nós expressamos o nosso coração diante de Deus, da nossa vida financeira também, que é uma parte importante das nossas vidas, a nossa vida financeira. E o Senhor, Ele deseja ter por completo toda a estrutura da nossa vida, não somente a nossa família, não somente o nosso tempo, mas também Ele quer ter lugar na nossa vida financeira. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25 assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que a palavra de Deus diz a nosso respeito aqui: há quem dê generosamente. Então quer dizer que há quem dê também de forma avarenta? Sim, a palavra de Deus diz que quando nós estamos diante da possibilidade, a oportunidade de semear, de ofertar, de expressar o nosso coração diante de Deus, nós precisamos fazer isso com generosidade e não com avareza, porque há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Por que retém o que deveria dar? Porque eu creio que todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, parte desses recursos são sementes, para que nós possamos então continuar semeando, para continuar tendo colheita, e essa colheita gera mais semente, o Senhor coloca mais semente em nossas mãos, e nós continuamos semeando, e é um ciclo interminável de bênçãos sobre as nossas vidas. Então eu desafio você a continuar, a ser continuamente, constantemente generoso na sua vida. Não retenha aquilo que você deveria dar, mas seja generoso, confiando no Senhor. Você pode fazer deste momento agora, um momento de generosidade, entregando seus dízimos, ofertas, primícias, através da conta bancária da Paz Church Carapicuíba, que você já está vendo na tela. Você pode fazer suas transferências, talvez até você já fez durante a semana, e glória a Deus por isso. Eu quero abençoar a tua vida agora neste momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu quero abençoar a vida financeira deles, os negócios, os sonhos, os projetos. Eu sei que os meus irmãos, Pai, estão sendo movidos pelo Teu Espírito para levantarem novas empresas, novos nichos de mercado que ainda não existem. Novos empresários, Pai, estão aí com o coração borbulhando para investir muito mais, para crescer. E eu peço sobre a vida de cada um desses semeadores, Pai, cada um desses irmãos generosos, que a Tua graça e o Teu favor possa estar sobre eles, assim como a Tua palavra diz, Senhor, que o generoso prosperará. Que assim seja a vida dos meus irmãos, que cada dia mais eles tenham mais e mais semente nas mãos para lançar nessa terra tão fértil que é o Teu reino. Que o Senhor continue abrindo portas, conectando pessoas, liberando recursos sobre a vida dos meus irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora para esse momento tão importante, que nós amamos tanto, que é o momento da palavra, um momento onde Deus agora quer falar conosco. Nós tivemos um momento de adoração tão especial, também o momento de celebrarmos a ceia do Senhor, de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, expressar o nosso coração generoso, mas agora Deus quer falar conosco. Ele quer falar aos nossos corações, ao meu coração e ao seu coração. Então eu quero te desafiar agora, você a orar junto comigo, pedir ao Espírito Santo que possa realmente transmitir essa palavra, que essa palavra possa ser lâmpada para os seus pés e também luz para o teu caminho, que possa te transformar de dentro para fora, que realmente você possa receber neste dia esta porção maravilhosa da palavra de Deus. Feche seus olhos, eu desafio você a orar junto comigo.
Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por este culto de celebração ao Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de poder nos conectar, Senhor, como corpo de Cristo através dessa ferramenta que é a internet e poder, Senhor, celebrar o Senhor. Muito obrigado. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Por isso te damos liberdade, querido Espírito Santo. Transmite, transforma, Senhor, esta palavra dentro de nós em sementes poderosas. Nós consagramos aqui o nosso coração e o nosso ouvido, Senhor, e declaramos: Espírito Santo, tem liberdade na minha vida, no ambiente onde eu estou, Senhor, para transformar toda a realidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O texto base da nossa ministração, a ministração de hoje, está em Atos capítulo 11, verso 19 em diante, que diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito Santo e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. O contexto aqui dessa leitura que nós fizemos, eu quero falar um pouquinho do contexto. Aconteceram três episódios importantíssimos para a igreja do Senhor Jesus. O primeiro foi de um jovem chamado Estevão, um jovem pastor promissor, e na primeira pregação desse jovem, ele é morto, apedrejado, porque os religiosos da época não suportaram a pregação de Estevão. Estevão então foi arrastado e apedrejado até a morte. E o Senhor Jesus, ali um contexto tão maravilhoso de Atos 7, fala que ele viu o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. Em todos os outros contextos que falam sobre Jesus no trono, fala de Jesus assentado à direita do Pai. Mas no momento ali onde Estevão estava prestes a ser morto, apedrejado por causa do nome de Jesus, ele viu o Senhor Jesus em pé à direita do Pai. É o único momento que se mostra Jesus em pé, recebendo Estevão, dizendo: filho, me agrado aí da sua vida, vem para o Pai. Então eu creio esse momento tão glorioso, ele diz: eu vejo os céus abertos. E naquele momento ali da morte de Estevão, no momento da morte de Estevão, havia um outro jovem ali, um jovem fariseu que estava ali em pé. E a palavra de Deus diz que as vestes daqueles que apedrejaram Estevão foram colocados aos pés desse jovem. Quem era esse jovem? Era o jovem Saulo. O jovem Saulo, um homem temente a Deus, religioso, um fariseu realmente que guardava a lei do Senhor. E esse jovem depois veio a se tornar o Paulo, o apóstolo Paulo.
Então a morte de Estevão foi o primeiro episódio importantíssimo da igreja. Porque depois da morte de Estevão, a igreja do Senhor Jesus, que estava ali em Jerusalém, ela foi dispersa. Os irmãos, por causa da perseguição, se espalharam por todo o mundo ali antigo, e o evangelho também se espalhou com eles. Mas o segundo ato importante da igreja, daquilo que aconteceu com a igreja nos primeiros anos, né, vamos dizer assim, da igreja do Senhor Jesus, foi a conversão de Saulo. Saulo, ele foi até a liderança da igreja, dos judeus, das sinagogas, pediu cartas de autorizações para poder, carta de autorização para ir até as cidades e continuar prendendo, porque ele já estava fazendo isso, entrando nas casas, arrastando os cristãos, que não tinham nome de cristãos ainda, era chamada seita do caminho, arrastava esses irmãos que criam em Jesus, que realmente entregaram a sua vida a Jesus, prendia, matava, e ele estava pensando que estava fazendo um favor para Deus, combatendo, né, realmente uma seita, e não sabia que o Senhor Jesus iria se encontrar com ele no caminho. Ele pegou a carta para a sinagoga de Damasco e diz: eu vou lá, e se eu encontrar cristãos, eu vou levá-los preso. E no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Diz que no caminho, uma grande luz, uma luz muito forte, veio sobre a vida de Paulo. Ele caiu ali do seu cavalo, e ali ele ficou cego, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ali naquele momento começou uma conversão na vida de Saulo, o Senhor transforma ele em Paulo, e este Paulo é o apóstolo Paulo, onde quase metade do Novo Testamento é escrito por ele, nos inspirando tanto a seguir a Jesus de forma tão intensa. E glória a Deus pela vida do Paulo. Paulo é o mesmo Saulo que estava lá diante da morte de Estevão. O terceiro episódio importante da igreja foi a conversão de Cornélio. Cornélio era um centurião romano e ele era temente a Deus. A palavra de Deus diz que ele era temente a Deus, está em Atos capítulo 10, e esse temor a Deus fazia que ele orasse a Deus. Então ele e toda a sua família, ele era temente a Deus, ele dava esmolas, era um homem realmente que buscava a Deus. E o Senhor, de forma extraordinária, envia um anjo até Cornélio, ministra ao coração dele, dizendo quem é que iria pregar o evangelho para ele, que seria Pedro, Simão. Ele manda buscar Simão sem conhecer. Ao mesmo tempo, Simão também recebe uma visão do Senhor, ali com um lençol, uma visão de um lençol com muitos animais tido pelos israelitas, pelos judeus como impuros, e mandou Pedro matar e comer. Pedro diz: de forma nenhuma, Senhor, nunca farei isso. E ele diz: não considere impuro aquilo que eu considero puro. E o Senhor diz para ele: olha, está chegando pessoas agora aqui na casa de Simão, onde ele estava hospedado. Vá com eles, porque eu quero ministrar aos gentios. E naquele momento houve uma revolução no mundo, porque Jesus disse agora para a igreja e para a liderança da igreja, através de Pedro: eu quero me manifestar aos gentios, os não-judeus. E glória a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui, e nós recebemos a palavra, recebemos o Espírito Santo, e nós podemos desfrutar também desta mesa, a mesa dos filhos do Senhor. Então este é o contexto que antecede essa leitura que nós fizemos. E o texto aqui principal fala de uma igreja, a igreja de Antioquia. Eu quero destacar aqui 4 características importantíssimas da igreja de Antioquia, que eu e você, nós como igreja, nós como cristãos, nós precisamos observar também. Porque nós lemos aqui no final desse texto que os cristãos, os discípulos de Jesus, foram pela primeira vez chamados de cristãos. E isso deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque
que esses discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E nós queremos ver 4 características aqui que nós podemos observar, que nós podemos aplicar na nossa vida, que nós devemos viver realmente para sermos pequenos cristos, que significa cristãos, pequenos cristos. A primeira característica está em Atos 11:23, dentro da leitura que nós fizemos, que diz assim: este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. A primeira característica desses discípulos de Jesus que foram espalhados e o evangelho chegou a Antioquia, e eles, sem a palavra de Deus, sem a própria Bíblia até, eles estavam vivendo já e desfrutando da graça de Deus. Ou a primeira característica aqui é a graça de Deus, que é acessada pela fé. Eles creram no Senhor Jesus, tiveram acesso a esta graça. O que é a graça de Deus? Nós temos aprendido sobre isso, temos ministrado algumas vezes sobre a graça. A graça não é a autorização, a procuração de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, para que eu e você vivamos no pecado, pecando, porque agora nós estamos debaixo da graça e não da lei. Eu posso pecar porque o Senhor me perdoa. De forma nenhuma, pelo contrário, a graça não é a autorização para nós vivermos pecando ou no pecado. Não é. Na verdade, a graça de Deus é o poder de Deus que nos capacita para viver uma vida longe do pecado, para vencermos as tentações, vencermos o mundo, o diabo. A graça de Deus é o poder de Deus dentro de nós, nos capacitando. Então hoje nós não somos mais escravos do pecado como nós éramos. Hoje nós temos a graça de Deus que nos capacita. Quer dizer então que, uma vez que nós estamos com a graça, que nós não vamos errar? Não é isso que eu estou dizendo. Por isso que o apóstolo João, ele escreve em uma das suas epístolas, que aquele que não tem pecado, já está pecando, porque está se fazendo mentiroso. Não é isso que eu estou dizendo, que nós não vamos errar. Nós não podemos andar debaixo do pecado, e quando nós errarmos, nós devemos saber que nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então se nós errarmos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, sabemos que Ele nos perdoa, e nós podemos sacudir a poeira e olhar para o alvo e prosseguir para o alvo das nossas vidas, que é alcançar o prêmio da vocação, do chamado de Deus para nós. Então a graça de Deus estava sobre os irmãos, os discípulos que viviam na igreja em Antioquia. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabemos que a salvação, e os irmãos de Antioquia sabiam disso, que a salvação da vida deles não era pelas obras, era pela graça, mas a graça é mediante a fé, a crer, uma fé realmente em Jesus Cristo. E esta fé é um dom de Deus, é Ele que nos dá a fé. Então nós podemos crer nisso. Ele não vem por obras, não vem por aquilo que eu faço. Se eu for bonzinho, se eu ajudar os pobres, se eu fizer o bem, eu vou ser salvo? Não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quer dizer então que é possível uma pessoa fazer boas obras e não ser salvo? É possível. É possível alguém ser salvo e não fazer boas obras? Aí é impossível, porque aqui Deus está falando que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, se nós nascemos de Deus, se nós nascemos da água e do Espírito, da palavra e do poder do Espírito Santo, nós devemos viver uma vida
praticando boas obras. Não é para ganhar a salvação, porque esta é a nossa natureza. Glória a Deus. Então a primeira característica da igreja de Antioquia era a graça de Deus, a graça de Deus, a capacitação do Senhor sobre a vida deles. A segunda característica está no verso 25 e 26, que diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, porque quando Saulo ele entregou a vida para Jesus, deixa eu só contextualizar por que precisou buscar Saulo em Tarso, que era a cidade natal de Saulo, porque quando Saulo se converteu e foi para Jerusalém, ele começou a pregar nas praças, ele foi muito ousado, só que estava causando problema para a igreja, e os irmãos da igreja de Jerusalém disseram: olha, esse irmão Saulo, ele é muito importante para a igreja, mas ele está causando problema para a igreja, vamos mandar ele com a passagem só de ida para a terra natal dele. E mandaram ele para Tarso, ele ficou lá na cidade natal. E Barnabé, quando chegou em Antioquia, lembrou de Saulo, de Paulo, que estava em Tarso, e pensou com certeza: Paulo, ele vai se encaixar neste movimento que o Espírito Santo está fazendo, eu vou buscar ele vai se sentir encaixado com a igreja e com aquilo que o Espírito Santo está fazendo em Antioquia. Então esse é o contexto. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então, a segunda característica que esta igreja, a igreja de Antioquia, ela tinha, era o ensino da palavra. Ela tinha fundamentos da palavra. Apesar de ter chegado lá e ver que essa igreja precisava ainda de algumas coisas, Barnabé e Paulo, eles agora se dedicaram a ensinar esses discípulos sobre os fundamentos da fé. Por isso que é muito importante para mim e para você, nós conhecermos a palavra de Deus, nós sermos cheios da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus possa permear a nossa vida. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor diz assim: o meu povo está morrendo, está perecendo, porque lhes falta o conhecimento. Por isso nós, queridos, todas as vezes que nós estamos aqui diante da palavra de Deus, o Senhor nos ensinando através de homens, de mulheres, de mestres, de pastores. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Você precisa deixar que esta palavra encharque a sua vida, transforme a sua vida de dentro para fora. Não basta também termos só conhecimento, porque há cristãos que se buscam conhecimento. Eu quero aprender mais, eu quero fazer o curso A, o curso B, eu quero ir para tal lugar, e se enche sim de muito conhecimento, mas nunca coloca em prática esse conhecimento. Do que vale? Aí se torna o crente cabeção, está cheio de muita informação, mas nada de prática. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Nós não podemos nos enganar, sermos somente ouvintes da palavra de Deus e não praticantes, porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele está enganando a si mesmo. Então, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados por ela, mas nós precisamos colocar em prática. E nós podemos colocar em prática por causa do poder de Deus, a graça de Deus que há sobre a nossa vida. E nós podemos então viver a palavra de Deus. Um exemplo que é dos nossos life groups. Eu fico muito empolgado, muito animado quando eu entro para fazer uma supervisão, e hoje pela online, né? Supervisão num life group, e quando presencial nós estamos junto com os irmãos, e vai voltar em breve em nome de Jesus as nossas células presenciais, os nossos lives presenciais, e ver ali que dia após dia, aquele momento de interação, de comunhão do corpo de Cristo, aquela discussão da palavra de Deus, vai enriquecendo, vai transformando, e ver pessoas, novos convertidos que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, sendo transformados ali, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos reunidos, nós devemos compartilhar uns com os outros. Isso vai edificando, vai elevando, vai levantando o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, verso 26 assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem,
cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Eu fico muito animado que quando nós chegamos num life group, num grupo ali um grupo celular, uma reunião na casa, e ver os irmãos compartilhando uns com os outros, nós ficamos muito animados e vendo o crescimento dia após dia daqueles que eram bebês espirituais, agora estão crescendo em maturidade. Isto é maravilhoso. Então, a segunda característica da igreja de Antioquia é que ela tinha o ensinamento da palavra. Então, busque cada dia mais, conhecer mais da palavra de Deus e também praticar a cada dia em nome de Jesus. A terceira característica que nós podemos observar na igreja de Antioquia está no final do verso 26 de Atos 11, que diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Este momento aqui, onde eles foram chamados de cristãos, não foi porque os que estavam ali perto deles perguntaram para eles: olha, que religião que vocês fazem parte? Qual é a religião de vocês? E eles disseram: olha, nós somos cristãos. Não foi o contexto de serem chamados cristãos. Pelo contrário, eles foram chamados cristãos porque eles olharam para a vida dos discípulos de Antioquia, compararam com aquilo que eles estavam falando de Jesus, e eles disseram: vocês se parecem muito com esse Jesus que vocês estão pregando. Por isso chamaram vocês, são pequenos cristos. O que nós podemos ver que a terceira característica da igreja de Antioquia é o testemunho desses irmãos. O testemunho deles gritava: eles são parecidos com Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus ele faz uma declaração para mim e para você em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16 assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus aqui faz uma declaração, e esses irmãos de Antioquia, eles estavam realmente cumprindo aqui esta palavra que Jesus declarou sobre nós. Nós somos a luz do mundo. Uma cidade não pode ficar escondida se ela for construída sobre um monte. Uma lamparina, uma luz, não se acende uma luz, uma lamparina, uma vela e se coloca debaixo de um móvel. Ninguém faz isso. Pelo contrário, se coloca num lugar mais alto, aonde todos podem ver, mas esta luz também vai iluminar todos os que estão na casa. É a expectativa do Senhor para nós como igreja, nós como indivíduos, que as pessoas possam olhar para nós. Eu sei que a nossa caminhada, a nossa vida, como a palavra de Deus diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a nossa vida precisa expressar a natureza do nosso Pai, a natureza de Jesus, a natureza de perdoar, ser perdoado, ser generoso, amar, expressar realmente misericórdia, sabe, amar a Deus sobre todas as coisas. É a natureza de Cristo. E o Senhor Jesus espera também que nós sejamos, e nós somos, porque Ele diz: vocês são a luz do mundo. Só que não se coloca a luz debaixo de um móvel. O que Deus nos ensina com a terceira característica da igreja de Antioquia é que eu e você, nós como igreja, igreja, precisamos nos expor, ser luz e sal em nome de Jesus. Amém? Agora a quarta característica está em Atos 11, 29, que diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia.
O contexto que nós lemos, inclusive na leitura principal desta palavra, estava dizendo que o profeta, o Ágapo, ele profetizou, olha, vai acontecer um momento, uma crise no mundo romano, e Roma dominava quase todo o mundo antigo naquela época, haverá fome, e nós precisaremos ajudar os irmãos da Judéia. E esses irmãos de Antioquia, eles disseram, nós vamos participar daquilo que Deus está fazendo. Então esse é o contexto, os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Esses irmãos tinham a característica de generosidade. A generosidade fazia parte da vida deles. Na verdade, eles não ajudavam simplesmente pela necessidade, mas eles olhavam as necessidades como oportunidades de serem generosos, de serem canais de Deus para abençoar, de ser pessoas semeadoras em todo o tempo. Então, quando nós estamos aprendendo aqui com a igreja de Antioquia, quando houver uma oportunidade com aparência de necessidade, aproveite as oportunidades para você semear, para você ser generoso, porque esta é a quarta característica da igreja de Antioquia. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21 assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Este princípio já estava no coração dos discípulos de Antioquia, porque eles entendiam que cada oportunidade era uma oportunidade de acumular tesouros nos céus. Todas as vezes que você semeia, todas as vezes que você ajuda, seja através do momento de generosidade, como nós tivemos nesse culto, seja vendo a necessidade de um irmão, seja se doando de alguma forma, segundo as suas possibilidades, você está acumulando tesouros nos céus. E onde a palavra de Deus fala sobre um princípio, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Se o nosso tesouro está nos céus, o nosso coração está nos céus. Se o nosso tesouro está nas coisas deste mundo, nas riquezas, nos bens que nós adquirimos ou que nós sonhamos, nosso tesouro estará nestas coisas. Então o Senhor Jesus nos ensina, tira o seu coração das coisas dessa terra. Inclusive a palavra de Deus diz, se a nossa expectativa, se a nossa esperança, ela é somente com as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de toda a criação, de todos os seres humanos. A nossa expectativa não pode estar neste mundo, nesta terra. O nosso tesouro está nos céus. Quer dizer que então nós não podemos ter bens e riquezas aqui nessa terra? Pelo contrário, o nosso Deus é generoso e tudo aquilo que nós plantamos certamente nós colheremos. O nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus está na expectativa de encontrar canais, que seja este eu e você, para escoar as riquezas dos céus, para o avanço do reino dele, dinheiro vindo para as nossas mãos para financiar a obra de Deus. É o que o Senhor espera de nós. Mas o nosso coração não pode estar nos tesouros dessa terra, precisa estar nos tesouros que nós estamos acumulando nos céus. Esta é a quarta característica e a última característica que nós vamos aprender aqui com a igreja de Antioquia. Então eu desafio você a viver também, eu e você, nós vivermos essas características de uma igreja tão poderosa que foi identificada como pessoas parecidas com Jesus. Que seja este, eu e você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por esta palavra. Pai, muito obrigado.
Obrigado por esse tempo tão precioso de nós desfrutarmos, Senhor, deste momento de ensinamento, Pai, de revelação através do Teu Espírito para as nossas vidas. Nós queremos, sim, Jesus, sermos chamados como cristãos e não darmos um nome que nós somos cristãos. Queremos que as pessoas olhem para nós, Senhor, como pessoas e como igreja, e olhem para nós e identifiquem que nós somos parecidos com o Senhor, porque assim como o Senhor somos nós neste mundo e queremos crescer, Senhor, dia após dia, de glória em glória, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Pai, muito obrigado por essas características que nós podemos aprender com a igreja de Antioquia, com os irmãos de Antioquia. Muito obrigado, Pai, por essas características. Obrigado, Senhor, pela graça que foi liberada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, porque nós temos o poder do Espírito Santo hoje, que nos capacita. Obrigado também pelo ensino da palavra, Pai, por termos acesso hoje a tantos, Senhor, princípios da Tua palavra, tantos ensinamentos, a palavra de Deus escrita nos tablets, Senhor, a igreja ministrando aos nossos corações, mestres falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Jesus, pelo testemunho. Obrigado por nos dar a oportunidade de sermos testemunhas do Senhor neste tempo, na nossa geração. E obrigado também, Senhor, pela oportunidade que nós temos como igreja de sermos generosos, como o Senhor é generoso. Que essas características, Senhor, possam ser ressaltadas em nossa vida. Que isso possa aparecer em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, por esta palavra poderosa ministrada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando este culto tão maravilhoso e eu quero abençoar a tua vida. Se você puder, estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos neste tempo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido, minha querida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo.